Olá, boa tarde. 7 de novembro, terça-feira. O NT Sul está no ar, ao vivo, transmitindo também pela internet em facebook.com/TV Cachoeira. Centro Regional de Oncologia de Cachoeira do Sul pode ser descredenciado pelo Ministério da Saúde. O credenciamento com o Ministério da Saúde desta unidade de alta complexidade de oncologia atende por mês 5.000 pacientes de 12 municípios da região. Mas agora, este serviço tem risco de ser interrompido. Um homem de 59 anos foi encontrado com golpes de faca dentro de casa. Celso Arruda foi assassinado e a polícia investiga as motivações do crime. E nós estamos tentando ainda descobrir qual foi a motivação por esse crime. Não é possível precisar, porque é necessário um amadurecimento ainda das investigações para poder chegar à causa certa desse homicídio. Pode estar relacionado a um motivo passional? Não é uma hipótese descartada. Reviravolta no Carnaval. Câmara garante recursos e trabalha pela realização da festa. Plano do atual presidente, Paulão Trevisan, inclui o próximo chefe do Legislativo, Igor Noronha, que não se mostrou afinado com a proposta. O senhor vai trabalhar efetivamente para que a Prefeitura invista esses 100 mil no Carnaval? Sim, nós já estamos trabalhando. Já damos a sugestão para o prefeito, já negociamos com a próxima mesa da Câmara aqui. O que sobra, a Câmara não tem autorização para escolher aonde investir. O dono do dinheiro é o Executivo Municipal. 12:04 pelo horário de Brasília. Falamos ainda de vitrinismo. Você já entrou em alguma loja porque se sentiu atraído pela beleza da vitrine? A disposição dos objetos, né? A gente procura colocar as coisas agrupadas por estilo, por cor. Tudo tem preço, é tudo bem acessível, não tem nada que o cliente precise me pedir, posso dar uma olhadinha em tal coisa, porque está tudo exposto de uma forma que ele tenha acesso direto, né? Inclusive com a etiqueta com o preço. Você participa conosco pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. E no Jornal Ao Vivo de hoje, deixe lá sua mensagem. Daqui a pouquinho eu interajo com você. A campanha Novembro Azul, a composição do Conselho Municipal da Mulher, a pressão dos profissionais do Mais Médicos e a votação do novo vice-presidente da Casa foram alguns dos temas destacados durante a sessão da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul ontem à tarde. A repórter Lena Caetano acompanhou. A vereadora Thelda Cis fez o primeiro pronunciamento da tarde, chamando a atenção dos colegas parlamentares homens e da assistência para a campanha Novembro Azul, que prega a importância da realização de exames e prevenção do câncer de próstata. E apesar da seriedade do assunto, até ela se surpreendeu com a reação dos colegas. E eles não se assustam porque está aí, né? Está matando gente, mas o homem, o maior problema da doença, né? O que mais causa a doença é o preconceito que o homem tem de fazer o exame, né? A gente sabe disso, eles dão uma risadinha porque eles não gostam de ir no médico, né? A gente sabe que o homem, podendo não ir no médico, ele vai. Nós mulheres, a gente é mais acostumada a ir no médico, mas o homem não. A vereadora mencionou também que na próxima sessão deve colocar em pauta as emendas propostas ao projeto de criação e composição do Conselho Municipal da Mulher, que não deverá contar com o representante da Câmara na sua composição. Como ele foi pensado pelo grupo de mulheres, ele tem que ser consultivo e deliberativo. E ele sendo consultivo e deliberativo, ele não pode ter um membro do Legislativo. Então, como nós queremos que ele seja consultivo e deliberativo, não vai ter ninguém do Legislativo representando. Mas serão várias entidades, inclusive a razão de nós termos mexido na lei, porque já existia uma lei bem anterior, é porque nós queríamos mais representatividade, até porque a lei era de 1988. Depois, em 2006, houve alguma alteração, mas mesmo assim era muito pouca representação. E nós queríamos duas coisas importantes, que era a representatividade aumentar e também ter um fundo. Porque a lei anterior não tinha o fundo, e as mulheres acharam interessante que tivesse o fundo, que é uma forma também de tu ter alguma verba para alguma atividade que tu queira fazer e está sempre dependendo do executivo, ou então pedindo no momento. Então, nós tendo o fundo, o grupo, o conselho tendo o fundo, eu acho que facilita o trabalho do conselho. E enquanto a sessão acontecia, paralelamente também ocorria uma reunião informal, onde alguns profissionais do programa Mais Médicos pediram aos vereadores celeridade na votação do projeto do Executivo,
que repassa aos médicos os R$ 2.600 para alimentação, transporte e moradia em dinheiro. O referido projeto chegou na Câmara dia 23 de outubro. Atualmente, a Prefeitura transporta os 10 profissionais que recebem R$ 700 em dinheiro por mês e moram em imóvel escolhido e locado pela Prefeitura. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para mostrar o quanto é emergencial o nosso caráter, que nós sejamos vistos como emergência para que a população seja atendida e bem atendida como tem sido. Nós estamos pleiteando mais uma vez a atenção na situação da moradia para que seja realizado conforme diz a portaria número 300 do Governo Federal. Moradia, alimentação e transporte. Hoje a Prefeitura, sim, ela nos dá o transporte, nos dá a alimentação através de um cartão de alimentação, mas infelizmente já há vários meses que não cumpre com a questão da moradia. E é por isso que nós viemos mais uma vez à Câmara para nos mostrar atentos e ansiosos, mais uma vez, como eu disse na outra oportunidade, em que saia essa aprovação. Durante a sessão, o vereador Carlos Alberto já não atuou como vice-presidente da Câmara. Isso após a Ordem dos Advogados do Brasil atestar como irreconciliáveis o cargo político com o exercício da profissão de advogado, também exercida por ele. Ao final da sessão, por unanimidade, o novo vice-presidente escolhido foi o vereador do PPS, Nelson Azevedo. Outro assunto que foi destaque na sessão da Câmara de Vereadores foi a possibilidade de uso de parte da sobra orçamentária da casa para a realização do Carnaval em Cachoeira do Sul. Semana passada, o prefeito Sérgio Gnatti e as entidades ligadas ao Carnaval chegaram ao consenso e anunciaram que o Carnaval de Rua de Cachoeira do Sul não seria realizado em 2018 em função das dificuldades financeiras do município. Uma possível reviravolta veio em seguida após declaração do presidente do Legislativo, Paulo Trevisan, indicando que parte das sobras orçamentárias da Câmara, que serão devolvidas para a Prefeitura, poderiam ser utilizadas para o Carnaval. Ele argumenta que o valor de R$ 1 milhão de sobras é resultado de economia e esforço que não é notado de parte da Prefeitura. Para ele, o valor do orçamento de 295 milhões projetado pelo município para 2018 é a maior prova disso. Governo federal apertando mais o cinto, governo estadual não se comenta, não paga ninguém, né? E o município cada vez com menos recursos. Como é que nós vamos, né, aprovar, por exemplo, um orçamento com 16 milhões a mais, que nós já vamos arrancar com um déficit de mais de 40, 50 milhões desse ano passado? Então, o questionamento que nós estamos fazendo para a Secretaria da Fazenda, né, hoje está sendo enviado, é que realmente eu acho que tem que colocar o município nos trilhos, trazer para dentro da realidade, né, parar de nós sonhar com números e números e números que acabam fazendo o quê? Cada vez mais o município se endividando, prefeito, que ele tem a liberdade, né, o comando dele lá de fazer como achar que tem que fazer. Mas nós da Câmara temos obrigação de falar para ele a verdade. Vereador, com relação às sobras orçamentárias da Câmara de Vereadores, vai haver uma sugestão, uma imposição de que parte dessa sobra seja investida no Carnaval? Nós não temos o direito, digamos assim, né, de fazer direcionamento de verba. Então nós sugestionamos ao prefeito que ele invista em 1.000 lâmpadas para o interior e 1.000 para a cidade, que já dá um aspecto mais bacana, mas né, o interior por questão da segurança, a cidade até por questão da beleza e também a segurança, né? Que ele compre umas 100 latas de tinta para pintar todas as faixas de segurança, né, o siga livre, vai pra, né, e vira para cá, e vira para lá, como se diz, né? E também sugestionamos que ele faça uma reforma em todo o maquinário que tem quebrado na prefeitura, que deverá dar uns 150 mil para arrumar todos os maquinários, para poder prestar o melhor serviço para o povo. Então isso aí daria assim, em torno de 300 a 400 mil reais. E ainda nós sobraríamos R$ 1 milhão para ajudar, né, na folha de pagamento para o 13º funcionário.
O senhor vai trabalhar efetivamente para que a Prefeitura invista esses 100 mil no Carnaval? Sim, nós já estamos trabalhando. Já damos a sugestão para o prefeito, já negociamos com a próxima mesa da Câmara aqui, ó, de que se caso não exista uma forma legal de liberar esse ano, né, o presidente que vai vir no ano que vem, que vai ser o Igor, né, no dia 21 de janeiro, 20 abre o ano orçamentário, 20 veio o dinheiro do 10º para a Câmara, tira-se as despesas, porque nós vamos estar em férias, digamos assim, né? E o Igor imediatamente devolve 100 mil para o prefeito. Essa é a proposta que nós passamos para o Executivo. Só que nem mesmo o vereador Igor Noronha, citado como futuro presidente da Câmara e de acordo já firmado com a atual gestão, está satisfeito com a situação. Ele defende que a Prefeitura elabore um plano de aplicação dessas subvenções. O que sobra, a Câmara não tem autorização para escolher aonde investir. O dono do dinheiro é o Executivo Municipal que aplica as sobras aonde ele bem entender. O que tem que ser feito, e não foi feito ainda, a gente vem cobrando durante o ano todo, é que o Executivo tem que apresentar um plano de aplicação das subvenções. Não pode as entidades esportivas, as entidades culturais ficar à mercê dessa boa vontade todo ano. É recorrente todo ano essa discussão. Infelizmente, gente, a coisa não anda boa por aqui. Eu espero e eu confio que o senhor prefeito Sérgio Gnatti invista esse dinheiro, se a Câmara liberar, para alguma coisa de fundamento, que beneficie o povo do interior, que beneficie o povo da cidade. A posição do vereador Itamar Luz, do PSDB, durante o pronunciamento na tribuna, mostrou que não há consenso sobre o uso das sobras orçamentárias no Carnaval. Outro que também se manifestou contra, em função do atual panorama financeiro local, foi o vereador Luiz Paixão, do PP. Nós temos visto só ações com problema. Nós temos fechamento do plantão do SUS, nós temos as ambulâncias da SAMU sucateadas, nós temos aí a cidade empobrecida com a sua arrecadação em baixa, prefeito pedindo parcelamento, prefeito propondo um aumento de impostos. Então, daqui um pouco, eu acho que nós temos que utilizar esse dinheiro de uma forma mais eloquente e não deixar a festa, que embora eu sou um participante e gosto, mas deixar a festa para depois, num outro momento, que a cidade estiver um pouco melhor financeiramente. Daniela Santos, do PDT, não quis se manifestar. O vereador Nelson Azevedo, do PPS, lamentou a não realização da festa. Eu lamento as pessoas que estão trabalhando no Carnaval desde o outro dia que terminou o de 2017. Eu lamento as centenas de pessoas costureiras, serralheiros, pessoas que desenham as fantasias, que tiram seu sustento disso. E que, se não tem carnaval, não tem trabalho, não tem geração de emprego e renda. O vereador Marcelinho, da empresa, é contra e justifica a sua posição. A gente tem que começar a poupar, tem que começar a diminuir esses gastos. Por exemplo, a estimulação visual, o pessoal vai em Pelotas, um cursinho custa R$ 1.400 para estimular a estimulação visual com 2 professores, para capacitar 2 professores aqui em Caxias da Cidade. Eles não têm R$ 1.400 e agora querem colocar 100 mil para o carnaval. É um exemplo que eu dou. Quero fazer festa, faço com o meu dinheiro, corro atrás, de apoio, mas nesse momento não tem condições de jogar o dinheiro do nosso povo cachoeirense simplesmente numa festa de carnaval, onde que a nossa cultura não foi apoiada, que foi o tradicionalismo aqui em Cachoeira do Sul. Mas, independentemente da posição dos vereadores, certo é que a decisão final de onde essas sobras do orçamento da Câmara serão investidas legalmente compete somente ao prefeito Sérgio Gnatti. A seguir, o corpo de um homem de 59 anos foi encontrado dentro de casa com golpes de faca. A polícia investiga as motivações do assassinato de Celso Arruda. E nós estamos tentando ainda descobrir qual foi a motivação por esse crime. Não é possível precisar, porque é necessário um amadurecimento ainda das investigações para poder chegar à causa certa desse homicídio. Pode estar relacionado a um motivo passional? Não é uma hipótese descartada.
Uma nova frente de liderança se formou ontem em Pantano Grande para pressionar o governo federal pela retomada e conclusão das obras de duplicação da BR-290. A duplicação dos 115 quilômetros da BR-290 entre Eldorado do Sul e Pantano Grande deveria ser concluída até o ano de 2020. Previsão essa quando do início da obra em 2015 e não contando com as interrupções por falta de verba. A primeira foi de 1 ano e meio e atualmente somente a obra do viaduto no acesso a Pantano Grande está em andamento. Segunda-feira, a cidade sediou uma audiência pública liderada pela Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul marcou presença junto a lideranças políticas e da região através do presidente do Legislativo, Paulo Trevisan, e dos vereadores Thelda Assis e Nelson Azevedo. De concreto mesmo é que todo mundo se uniu para que todo mundo, nas suas bases, mas também com seus deputados federais, pressione para que seja pressionado o governo federal para que essa obra seja incluída como prioritária. Dia 22 de novembro, teremos um novo encontro agora em Brasília, com todas as pessoas que participaram aqui em Pantano, o pessoal do DENIT, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que diz que é de extrema importância a duplicação para diminuir os acidentes e, consequentemente, diminuir o número de mortos e feridos nessa rodovia tão importante para o deslocamento do pessoal que vem da fronteira até a capital, até a nossa praia. Então, dia 22 estaremos em Brasília para defender a duplicação da nossa 290. O que acontece agora? Como a obra já está em andamento, é mais fácil de se conseguir recursos do que numa obra que ele tinha que começar ainda. Então, hoje o pessoal saiu dali empolgado e pronto para ir à luta para que realmente o mais rápido possível, a 290 esteja duplicada. De um pouco antes ali do pedágio de Pantano, uns 10 quilômetros antes, até Porto Alegre. 12h23 pelo horário de Brasília e você participa conosco pelo Face. Eu estava olhando ali agora, tem várias interações e daqui a pouquinho eu vou falar a sua mensagem aqui no ar, viu? O corpo de um homem foi encontrado com golpes de faca na rua Major Ourix, no bairro Rio Branco, em Cachoeira do Sul, ontem. A polícia investiga as motivações do crime e trata o caso como homicídio. A Brigada Militar foi acionada na tarde desta segunda-feira porque um homem foi encontrado sem vida e com dezenas de marcas de faca pelo corpo na rua Major Ourix, no bairro Rio Branco. Identificado como Celso Vanderlei Arruda, de 59 anos, a vítima era bastante conhecida em Cachoeira do Sul. Mesmo sendo pensionista, prestava serviços de jardinagem e ainda trabalhava como assador de carnes em várias churrascarias da cidade. O delegado Ricardo Milesi está a cargo das investigações. Já se tem uma linha do que aconteceu, delegado? Se foi um roubo, um latrocínio ou se foi homicídio, vitimado por quê? Bem, então, as evidências que nós encontramos no interior da residência nos levam a crer que houve um homicídio. A residência não está arrombada, não há sinais de que houve o forçamento de que forçaram a abertura de alguma porta, alguma janela. Houve luta no interior da residência. A vítima foi atingida a princípio por golpes de arma branca. Então, nós estamos agora levantando as informações junto com testemunhas para tentar chegar à autoria desse crime. A equipe já está diligenciando aqui em Cachoeira, tentando encontrar um indivíduo que seria o suspeito e talvez nós tenhamos algumas novidades nas próximas horas. Ele tinha algum envolvimento com o tráfico, com o crime? Tinha antecedentes criminais? Não, ele não tinha nenhum envolvimento com tráfico de drogas e nós estamos tentando ainda descobrir qual foi a motivação para esse crime. Ainda não é possível precisar, porque é necessário um amadurecimento ainda das investigações para poder chegar à causa certa desse homicídio. Pode estar relacionado a um motivo passional? Não é uma hipótese descartada. O delegado ainda trata o caso como homicídio, mas não está descartada a participação de uma jovem de 19 anos, conhecida nos meios policiais por tráfico de drogas e assaltos na cidade. Ricardo Milesi acionou o Instituto Geral de Perícias de Santa Maria para fazer os levantamentos preliminares no local do crime. A Brigada Militar e a Polícia Civil trabalham na busca de elementos para chegar à autoria do assassinato.
A unidade de saúde do bairro Noêmia foi atacada na madrugada de hoje. Essa é a terceira vez só neste ano que a unidade de atendimento de saúde é alvo dos criminosos. Desta vez, os bandidos quebraram vidros de 4 janelas por onde, mesmo com grades, acessaram equipamentos médicos, produtos de limpeza, periféricos dos computadores que são utilizados pelos médicos e pela equipe de enfermagem, além de materiais para curativos e medicações que ficaram espalhadas pelo pátio da unidade do Noêmia. A empresa que presta serviços de segurança ao local, a Securicystem, acredita que tenha havido alguma pane no sistema, uma vez que os alarmes não dispararam. Em função do ocorrido, os atendimentos hoje estão suspensos e serão retomados amanhã. Estavam agendadas 13 consultas odontológicas e 8 atendimentos a gestantes. Ainda não há suspeitos. 12h26 pelo horário de Brasília, várias opiniões aqui sobre uma das nossas reportagens, que foi bem no comecinho do jornal, sobre o uso de parte da verba orçamentária para a festa do Carnaval aqui em Cachoeira do Sul. O que você acha disso? Aqui a Adriana Rodrigues está se posicionando. Boa tarde a todos. Pena que não lutam e insistem assim pela saúde. Basta olhar a situação da oncologia. Inclusive, nós vamos falar hoje sobre a oncologia, viu? Estão de parabéns aqueles que enxergam o que precisamos, mesmo não dependendo só deles. Espero que o nosso prefeito faça o melhor. O Patrick Lennon também está se posicionando sobre a questão da destinação da verba para o Carnaval de Cachoeira do Sul. Cachoeira com tantos problemas, tragédias, precisando de investimentos tanto aqui na cidade quanto no interior, e tem vereador querendo investir em festa. Isso é vergonhoso. Bom, obrigada pela participação de vocês. Está aqui aberto, tem várias outras aqui também, não dá tempo de ler, mas daqui a pouquinho eu dou uma passada aqui novamente para interagir com você. A seguir falamos de vitrinismo. Você já entrou em alguma loja porque foi atraído pela vitrine? A disposição dos objetos, né? A gente procura colocar as coisas agrupadas por estilo, por cor. Tudo tem preço, é tudo bem acessível, não tem nada que o cliente precise me pedir, posso dar uma olhadinha em tal coisa, porque está tudo exposto de uma forma que ele tenha acesso direto, né? Inclusive com a etiqueta com o preço. Meio-dia e 31 pelo horário de Brasília, nós já estamos aqui de volta e com várias participações aqui pelo nosso Face. E o assunto de destaque na Câmara, ontem na sessão da Câmara, foi a parte da sobra orçamentária ser destinada para o Carnaval de Cachoeira do Sul. E as pessoas estão se posicionando aqui, eu gostaria também de saber a sua opinião. Entra lá na nossa página e deixe seu recadinho pra gente. A Lisiane Oliveira está dizendo o seguinte: com tanta coisa para gastar dinheiro como saúde, educação, iluminação pública, mais atenção ao povo do interior, foram citadas coisas muito mais necessárias para se gastar esse dinheiro e querem gastar com festa. Essa é a opinião da Lisiane aqui, o Patrick também já se posicionou, a Adriana Rodrigues, obrigada pela participação de vocês, você também é convidado a participar. Gente, o ditado "não julgue o livro pela capa" definitivamente não se aplica ao mundo da moda. Uma vitrine chamativa é um dos requisitos para o destaque de uma loja em meio a uma galeria ou a uma rua. Afinal, ela é a responsável pelo convite para que o cliente entre na loja. É aí que entra o profissional design de vitrine. Você já ouviu falar? Ele é de suma importância para que o conceito de marca seja apresentado ao consumidor, reforçando a identidade visual dos estabelecimentos comerciais. Eu vou bater um papo especial com a Marcela Knapp, ela que é formada em Relações Públicas, especializada em marketing, e vai falar sobre esse assunto porque é professora de vitrinismo aqui no Senac de Cachoeira do Sul. Marcela, quando alguém observa uma vitrine, o que é que mais chama atenção? Nós temos que pensar que a vitrine é uma estratégia de marketing e também faz parte de um processo de atendimento ao cliente. Então, ela é a imagem da empresa. O que deve ter numa vitrine? A exposição dos produtos, com certeza, alguma informação sobre promoções, se for o caso, porque existem diferentes tipos de vitrine, a promocional e a conceitual. Iluminação adequada, um ambiente que seja limpo, que seja agradável, não muito poluído com produtos em excesso, porque nós somos extremamente visuais. Porém, se temos uma quantidade exorbitante de produtos expostos, a gente não consegue prestar atenção e a gente perde o foco daquilo que realmente é importante de ser divulgado ou mostrado naquele determinado momento. A gente percebe que existem empresas, lojas, que elas variam com relação a apostas para atrair o cliente.
caixa de som na porta de loja, faixa, balões, bexigas. Mas a gente pode dizer que uma vitrine bem produzida, ela é o cartão de visita de uma loja? Com certeza. A vitrine é o primeiro contato do consumidor com aquela determinada loja. Então, quando a gente fala de vitrine conceitual, geralmente ela é utilizada em troca de temporadas. Começa outono e inverno, começa primavera e verão. A gente expõe uma linha de roupas, por exemplo, em lojas de roupa. A gente expõe uma linha de calçados em lojas de calçados. A vitrine promocional já é aquela que é bem voltada ao preço, e agora é tendência, né? A gente tem visto bastante as lojas simplesmente não colocarem produtos quando existe uma promoção, né? Colocarem tarjas nos manequins ou forrarem toda a vitrine justamente para despertar a curiosidade do consumidor, porque a vitrine tem esse papel. Ela é que vai chamar o consumidor para dentro da loja. No momento que ele entrou, a gente pode efetuar a venda e daí também começa todo o processo de atendimento, né? E de fechamento desse contato, digamos assim, com o cliente. Existe uma escala para o empresário que ele vai montar uma vitrine, principalmente quando é algo temático. Existe uma escala de prioridades? Bom, eu preciso... O primeiro foco é o manequim, depois eu aposto em alguma promoção, colocando um valor, alguma coisa. Existe isso ou isso nesse momento não é importante? A gente tem que pensar sempre também na política daquela empresa. O que aquela empresa está buscando promover naquele determinado momento. Como eu falei, se é uma vitrine conceitual, com certeza a prioridade é ter um manequim expondo a tendência, as roupas que são da nova estação, que chegaram agora para serem oferecidas ao público. Esse é o foco, essa é a prioridade, né? Dar destaque para aquele manequim através de uma boa iluminação, que é importantíssimo em qualquer vitrine. Não adianta de nada nós termos um espaço grande para uma vitrine se a gente não coloca uma iluminação adequada, que chame a atenção do cliente que está passando, porque a gente imagina a situação, né? Nós estamos passando pela rua, uma vitrine, ela pode sim ou não chamar a nossa atenção. Então existe uma escala de prioridade dentro do que tu pretende trabalhar. Se o foco for promoção, aí a gente pode usar essas técnicas de despertar a curiosidade e com certeza vai causar efeito que a gente espera. Essas lojas temáticas é uma coisa interessante. Por exemplo, uma loja que vende artigos de skatista, né? Ela usualmente é temática. Lojas de roupa para bebê, para criança. Mas como criar uma estratégia de uma vitrine atrativa para quem passa quando a mesma loja vende e engloba todos esses produtos? Aonde o comerciário, o empresário, ele tem que atacar? Em primeiro lugar, pensar na época em que nós estamos. Tá? Isso é para qualquer empresário do comércio, sabe? Existe a sazonalidade, existem produtos que são mais vendidos em determinadas épocas do ano. Então, tu me disseste assim, as lojas que são temáticas. Dentro daquele tema, a loja tem que conhecer o seu público. Assim como uma loja que também vende diversos produtos, precisa conhecer o público que está indo naquele determinado mês. A vitrine, ela vai mudar, ela não fica estática. Então, a gente pode trabalhar em um só mês uma quantidade enorme de produtos e de segmentos, levando-se em consideração o que o público busca naquele mês. Então, tu imagina agora, chega a época de Natal, né? A gente vai para a questão dos presentes, então as lojas já começam a pensar também em colocar as árvores de Natal na vitrine, em expor pacotes de presente na vitrine, mas o que o público está indo comprar nessa época? Se é uma loja de eletrodoméstico, o que mais sai nessa época? E é isso que a gente sempre vai colocar em foco na vitrine, chamar a atenção para o que é tendência naquele período. É impressionante que, em época de Natal, principalmente, as lojas, para quem não é especialista, parece que os enfeites e todo o tema, eles são muito parecidos, né? Como diferenciar isso aí? Como fazer algo diferente, inovar, já que o momento é único e é igual para todos, né? Sim, aí vai muito da criatividade do vitrinista. E é por isso que a gente oferta cursos também nessa área, porque a gente precisa encontrar a nossa forma de fazer a divulgação, de uma forma que a gente não fuja do tema central, mas que seja diferente do nosso concorrente. Então, o profissional que trabalha com a vitrine precisa estar muito bem preparado para isso. A estratégia e o marketing é primordial. Sempre, né? Inclusive o nosso marketing pessoal como atendentes. Quando nós falamos de vitrinismo também, a gente entra muito na questão de atendimento ao cliente, porque não adianta de nada nós termos uma vitrine fantástica que chama a atenção do nosso cliente, se no momento que ele entra na loja a gente não consegue manter ele como um consumidor fiel. Martiela, para a gente terminar, deixa uma dica para um empresário, para uma empresária que está pensando em melhorar o
o seu ambiente ali na loja, ou pretende trabalhar para um outro público, o que você falaria para ele apostar numa vitrine? Qual que é a dica, o primeiro passo para ele ter uma vitrine bem feita, uma vitrine em que as pessoas olham e realmente chama atenção? Eu trabalharia com 2 pontos principais numa vitrine para quem está pretendendo iniciar agora ou reformular um conceito de vitrine. O primeiro dele é a iluminação. A gente precisa ter uma vitrine iluminada, a gente precisa trabalhar com cores adequadas que chamem a atenção das pessoas. E o segundo dele, trabalhar através de conceito. Colocar um manequim vestindo uma roupa completa, desde o sapato até a parte de baixo, calça, saia, parte de cima, blusa, porque nós somos, como eu falei, visuais. Então, quando a gente vê o manequim vestindo, a gente já se imagina vestindo aquela roupa. Se for uma loja de roupa, claro, se for uma loja de eletrodoméstico, da mesma forma, a iluminação, mas montar o conceito. Se a gente vai expor um liquidificador, que a gente pelo menos cria o ambiente de uma cozinha na vitrine. E isso a gente vê que tem se mostrado já mais frequente na cidade, mas antigamente nós víamos apenas os produtos, né? Hoje a gente já consegue ver um conceito sendo formado, de não simplesmente mostrar o produto, mas a forma como ele pode ser explorado e utilizado pelo consumidor. Então tá certo, quero te agradecer, desejar sucesso nos cursos aí e deixar aí as dicas para você que assiste o NT Sul, você é empresário, você é empresária que quer fazer da tua vitrine um atrativo a mais para que a curiosidade do teu cliente seja despertada, fica aí a dica, uma especialista aqui em Cachoeira do Sul. Darcy, eu volto com você no estúdio. Tá certo, muito obrigada, João Paulo, pelas informações. A Defesa Civil de Cachoeira do Sul comemora o carro próprio que recebeu hoje de manhã. Toda vez que a equipe atendia um chamado, precisava utilizar veículos cedidos pelas secretarias municipais. O veículo custou R$ 68 mil e a solenidade, a entrega, ocorreu aqui no Paço Municipal. O coordenador da Defesa Civil vai contar para a gente de que forma este veículo vai contribuir nas idas, nas saídas da equipe. Boa tarde. Boa tarde. Certamente vai ser uma contribuição muito expressiva, né? A Defesa Civil de Cachoeira do Sul tem trabalhado muito nos últimos anos, a recorrência dos eventos em Cachoeira do Sul tem sido muito grande. E a Defesa Civil não tinha um veículo próprio, ela sempre se utilizava de veículos de outras secretarias, de outros departamentos da Prefeitura para poder desenvolver o seu trabalho. Então o vereador Jeremias Madeira fez, através de uma emenda impositiva, o repasse de um veículo, né, a destinação no orçamento da Prefeitura de um veículo para a Defesa Civil, também de materiais de identificação, material de proteção individual, computador, notebook, GPS, máquina digital. Isso tudo contribui porque o sistema hoje ele é todo informatizado. Então nós precisamos de velocidade nas informações para que haja de uma maneira mais rápida o decreto e também o auxílio às famílias que precisam. Então todos esses equipamentos vão contribuir, qualificar e modernizar a Defesa Civil de Cachoeira do Sul. Sem sombra de dúvidas que a chegada deste veículo é uma comemoração por parte de todos os integrantes da Defesa Civil, porque nós vamos ter um veículo preparado já com o material da Defesa Civil pronto 24 horas por dia para o atendimento da população. Então isso certamente vai se refletir lá naquelas pessoas que estão em momentos difíceis, em ter um auxílio mais rápido, né? E nessa questão de Defesa Civil, o tempo conta muito, até porque as coisas das pessoas estão expostas, seus bens materiais ou pessoas em situação de risco. Então, quanto mais nós diminuirmos o tempo, melhor vai ser o atendimento. Dia de sol com nuvens nesta terça-feira em Cachoeira do Sul. Tarde ensolarada e sem previsão de chuva. Mínima de 15, máxima de 28 graus. A quarta-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 16 e 30 graus. A chuva deve continuar durante a quinta-feira. O dia, apesar de muito calor, deve ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18, máxima de 28 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul terá uma terça-feira de sol e nuvens com períodos de céu claro em algumas áreas do estado. Nuvens isoladas podem provocar pancadas de chuva em algumas localidades no final da tarde. Esse quadro de instabilidade afetará poucos pontos, uma vez que, no geral, o dia terá predomínio de tempo seco.
À tarde, será mais um dia com temperatura agradável. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 29. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 21 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 25. Meio-dia e 44 pelo horário de Brasília. Falamos agora de um assunto preocupante. Cachoeira do Sul corre risco de perder a unidade de alta complexidade de oncologia, o serviço que atende pacientes em tratamento de câncer no Hospital de Caridade e Beneficência, o HCB. O descredenciamento pode acontecer porque Cachoeira do Sul, que tem um número de pacientes abaixo do mínimo exigido pelo Ministério da Saúde, deve perder os pacientes de Caçapava do Sul. Entenda. O credenciamento com o Ministério da Saúde desta unidade de alta complexidade de oncologia atende por mês 5.000 pacientes de 12 municípios da região. Mas agora, este serviço tem risco de ser interrompido. Normalmente, uma oncologia atende 500 mil habitantes, um serviço de oncologia. Nós atendemos 200, nós já somos uma exceção dentro da regra. Então, diminuir 200 mil habitantes a área de atuação corre risco, inclusive, do credenciamento da onco ser prejudicado. E sendo prejudicado, sendo perdido esse credenciamento, nós perderemos, então, a capacidade de atender pelo SUS Oncologia também para a Cachoeira do Sul. Para todos os 11. Para todos os 11. Então, o risco de desmobilizar a área de atuação, a região, é de nós perdermos a habilitação junto ao Ministério ou junto ao Estado. Então, isso também nos preocupa em diminuir essa área de atuação. Então, por isso que a gente procura harmonizar de forma que a região continue sendo atendida aqui, porque também beneficia a todos, né? Beneficia também Cachoeira do Sul, porque um serviço regional, volto a repetir, só um serviço de alta complexidade só existe se ele for regional, né? E nós temos ainda a vantagem, né, o município de ter o serviço aqui, enquanto outros precisam viajar para acessar esse serviço, o cachoeirense tem um serviço na própria cidade. Então, é uma vantagem também que nós temos, que a gente vai procurar manter, então, a todo custo, esse credenciamento. Por isso é importante que a região toda esteja harmonizada e lutando com o mesmo sentido, né? Que não haja quebra dessa região e saída de algum município. A indecisão do prefeito de Caçapava do Sul, Giovanni Amestoy, que causa toda esta preocupação. O convite feito pelo secretário municipal de saúde, Roger Gomes, na segunda-feira, para o superintendente aumenta o risco. E eu acho que se Caçapava notar ou ver que não tem condições financeiras de participar desse serviço, né, que é tão importante aqui em Cachoeira do Sul, ele tem total liberdade de pedir sua desfiliação da 8ª regional e partir para uma nova região. Eu acho que isso seria muito importante. A gente faz esse convite de forma elegante, jamais querendo, né, ser deselegante com o prefeito de lá, que tem suas razões, tem a crise financeira, que também não é diferente de nós, que estamos em crise, e por isso estamos tomando essas medidas. Caçapava do Sul foi o único município que não atendeu o pedido de pagar, através do consórcio intermunicipal de saúde, os gastos com os pacientes que excedem o repasse do governo federal. Estamos dizendo não a várias outras pressões que nós íamos recebendo para cumprirmos obrigações do governo federal. Nós sabemos que a oncologia é uma atribuição de alta complexidade e na divisão do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ela compete à União e também ao governo do Estado. Ficando o município assim atribuído da saúde básica da população e não cuidar da saúde de alta complexidade. Isso compete à União e isso está na Constituição Federal. Portanto, não é dizer não ao prefeito. Eu entendo as necessidades do prefeito, as angústias, mas não é só Cachoeira que vem tendo seus recursos diminuídos. Todos os outros municípios estão fazendo bem mais que o possível e cumprindo atribuições do governo federal. Não é uma coisa exclusiva do município de Cachoeira, e sim de todos os municípios do país. Para garantir esse atendimento, ou mesmo para firmar esse consórcio, fazer parte dele ou não, o senhor busca na quarta-feira o Tribunal de Contas? No setor público, as coisas não são conforme a gente quer, e sim conforme a lei permite. Não é simplesmente o prefeito dizer pague
e vai se pagar. Nós temos que ter uma legislação permitindo, nós temos que saber se nós podemos, no momento que já é pago um serviço pela União, se o município pode pagar novamente por esse serviço, se isso não configura duplo pagamento. Então, nós temos que ter essa certeza de que nós estaremos tomando uma iniciativa que seja certa do ponto de vista legal. Então, na quarta-feira, estarei conversando com o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Marco Peixoto, para conversar com ele e ver a visão do tribunal diante dessa cobrança. 770 consultas são realizadas na Unacom todo mês. Destas, 400 são de outros municípios e 70 são a primeira consulta. Segundo dados do HCB, em 30 dias o Centro Regional realiza 40 cirurgias e 350 sessões de quimioterapia. Com as consultas, 40 novos casos de câncer surgem todo mês. Estamos preocupados, estamos envolvidos com o problema, sabemos a situação do município, nos preocupa, até porque a gente montou um serviço, qualificou o serviço, e hoje, quando ele cresceu, evoluiu e precisaria de recompor valores, que são tabelas SUS, tabela oficial do Ministério, isso não é feito. Né? Quando a gente vê tanto recurso por aí falando em desvio de bilhões, hoje resolveria a situação da oncologia com em torno de R$200 mil a mais por mês da União, para dar esse atendimento a 200 mil habitantes para toda a região. E num serviço que exige muito do prestador, exige muito de profissionais, exige muito de medicamentos. Portanto, então, a gente acha injusto tudo isso que está acontecendo, a gente se preocupa com isso, da mesma forma que a gente acha injusto também a Prefeitura de Cachoeiro do Sul ter que arcar com toda essa diferença que seria a obrigação da União. Então, esse acordo que foram feitos com os municípios, ele resolvia momentaneamente essa situação para não parar o serviço. Como Caçapava se criou a situação diferente, de não concordar, pelo menos até o momento, em pagar com essa diferença, ainda vamos ter que discutir o que vai ser feito, mas realmente a última decisão será do prefeito municipal, que é o gestor do SUS e é o que faz os acordos com o Ministério e que contrata os serviços do hospital. E a nossa equipe ouviu também o prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti. A decisão é do senhor. E qual é a decisão a ser tomada? A decisão que o prefeito já tomou e que vou repetir é que os nossos cancerosos, aqueles que estão em tratamento de câncer, de câncer em Cachoeira, os cachoeirenses não serão desassistidos. É um compromisso meu de continuar com a oncologia em plena atividade em Cachoeira, como também é um compromisso da região toda pagar o excesso que acontecer nos seus habitantes que forem tratados em oncologia aqui em Cachoeira. Nós não queremos suspender o tratamento de ninguém, pelo contrário, devemos continuar com esse belíssimo trabalho da oncologia que é feito aqui no nosso Hospital de Caridade de Cachoeiro do Sul, mas nós não estamos tendo a compreensão do governo federal. O governo federal está cada vez mais machucando a nossa administração, uma vez que eles não fazem a recomposição do teto. Faz 4 anos que não há nenhum tipo de reajuste no teto. Nós estamos com R$133 mil há 4 anos atrás, continuamos agora, e só o excesso do tratamento aqui em Cachoeira, pela região, dá mais de R$232 mil mês, que quem está bancando, que quem bancava era a Prefeitura Municipal de Cachoeira. Agora nós não temos mais recursos financeiros e os outros prefeitos entenderam a situação. Cada um vai fazer o pagamento através do consórcio intermunicipal ao hospital daquele excesso da sua cidade, proporcionalmente ao seu número de habitantes, com exceção da cidade de Caçapava, que não participou de nenhuma das reuniões, nem aqui em Cachoeira e tampouco em Brasília. Então nós estamos trabalhando para que a oncologia, que o governo federal faça o reajuste na oncologia, que nós paremos de ter essa angústia, e não só nós dirigentes, mas também os próprios pacientes, os próprios familiares. Quem não tem um familiar com problema de câncer na família?
E sem Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, que já está abaixo do mínimo de pacientes exigidos pelo Ministério da Saúde, corre o risco de perder o credenciamento. Nós estamos sujeitos às normas do Ministério da Saúde. Caçapava está tomando o seu rumo. Eu acho que cada um tem direito a procurar o seu rumo, a achar talvez outra cidade que tenha melhor atendimento oncológico do que a nossa. O problema é de Caçapava, cada um resolve o seu problema. Nós temos que resolver os nossos problemas e nós estamos resolvendo. Agora, como é que o Ministério da Saúde vai fazer isso aí? Se vai nos aumentar o nosso teto ou não vai nos aumentar, mas que dê uma solução. Fazem exatamente hoje 62 dias que nós, prefeitos de todas as cidades, com exceção de Caçapava, estivemos em Brasília. Conversamos pessoalmente com o ministro e com seus assessores técnicos. Hoje está fazendo 62 dias e nós só estamos sendo pedalados, como se diz, enrolados de nenhuma solução. Ou que digam, olha, nós não vamos aumentar o teto de vocês, aí as prefeituras vão continuar então fazendo esse sistema de pagamento do seu excesso, que nós não queremos deixar nenhum dos habitantes desses 206 mil habitantes sem o atendimento oncológico. Agora, claro está que nós estamos cada vez mais esperançosos que o governo federal atentem a esse tratamento importante, que é só de responsabilidade do governo federal, porque nós estamos tratando de um tratamento de alta complexidade. E isso é responsabilidade do governo federal, não é do município e também não é do estado, é só governo federal. E o governo federal não está sendo bondoso, não está sendo justo conosco, porque faz 62 dias que nós tivemos a primeira audiência em Brasília, depois aconteceram outras. Os nossos deputados estaduais, principalmente José Otávio Germano, está sempre lá insistentemente sabedor de uma resposta, e nós não conseguimos isso aí. E sobre todo esse desacordo em relação aos atendimentos no Centro Regional de Oncologia, Francisco Bastos comenta. A população da nossa região tem presenciado com muita preocupação as informações sobre a dificuldade no financiamento do Centro Regional de Oncologia em Cachoeira do Sul. Tem sido feitas gestões junto ao Ministério da Saúde, por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul e juntamente com os prefeitos dos demais municípios que compõem esta região, mas até este momento têm sido infrutíferos no sentido de um aumento do teto para dar condições de manutenção ou para cobrir um déficit que é colocado por parte do prestador de serviço. Na nossa visão, esse é um problema que vem se arrastando há muito tempo, ou seja, a questão das tabelas ou do próprio financiamento do SUS, e que o desmantelamento dele nas últimas décadas, nos últimos governos, tem trazido como consequência uma dificuldade muito grande para o atendimento da população. É importante, é legítimo que se diga que há uma legitimidade no sentido da busca de mais recursos. Não há nenhuma dúvida quanto a esse aspecto. E isso está sendo muito bem feito por parte dos políticos, enfim, das lideranças que nós temos na nossa região, especialmente no nosso município. Acontece que isso não dá possibilidades, a nosso ver, de que haja um prejuízo para o atendimento dos pacientes. E isto, sem dúvida nenhuma, até pela Constituição que prevalece, graças a Deus, há uma universalidade no atendimento e não há possibilidade de que sejam alguns pacientes sejam impedidos deste atendimento por conta de um acordo que é extracontrato. Então, nós vemos, sem dúvida, que essas gestões elas têm que continuar, devem merecer o apoio de toda a comunidade, a busca de mais recursos, já que há, por parte de informações de quem trabalha com isso, que existe efetivamente esse déficit. Agora, não pode esta conta ser paga por quem justamente está necessitando desse serviço e que é uma responsabilidade do Estado. Há um contrato vigente, esse contrato tem que ser revisto. Agora, apontar culpados ou fazer com que a população pague esta conta não está correto. Então, a nossa sugestão ou o nosso entendimento é que, inclusive, os órgãos de controle externo,
e os próprios órgãos de controle social fiquem atentos para esta possibilidade que é danosa para quem está necessitando, neste momento, de um atendimento numa área cada vez com mais necessidades e que, sem dúvida nenhuma, traz enormes transtornos para a saúde dos pacientes. O câncer hoje é um problema sério e merece toda a atenção, como de resto a área da saúde e a área das políticas sociais em nosso país. O NT Sul desta terça termina agora. Às 7 da noite você acompanha informações do Brasil e do mundo no Jornal da Novo Tempo com o Hélio Moura. Eu te encontro amanhã ao meio-dia. Até lá!